Ontem nós paramos na NR7 e hoje a gente começa a falar da 8 em diante, tá bom? Então, as perguntas específicas, né, que a gente está falando como se fosse um checklist para a proposta que vocês entendam bem a questão das NRs, porque em cima das NRs, entendendo segurança do trabalho, vocês vão conseguir fazer o quê? Desenvolver programas. Então, a proposta é justamente essa, é orientar vocês, ensinar vocês a NR, vocês enxergarem a NR, para quando chegar na empresa ficar muito mais fácil você desenvolver qualquer tipo de programa, beleza? Então, nós estamos falando da NR8, então as perguntas de um checklist para se fazer seriam: foram utilizados materiais ou processos antiderrapantes para os locais que apresentam risco de escorregamento? Então, é uma pergunta, né, que às vezes o pessoal não coloca isso nos locais de trabalho, achando que, olha, isso aí às vezes nem é uma medida de segurança. E o que a gente coloca como medida de segurança nas escadas é, primeiro, sinalizar o primeiro degrau de amarelo, dizendo cuidado, e no último também, primeiro e último degrau, de toda a escada, a norma fala isso, ou né, tem uns que colocam no primeiro completo e um pedaço em cada degrau de amarelo para sinalizar a atenção, e o antiderrapante, né, o antiderrapante a gente tem que colocar, tá? Normalmente as escadas são lisas, né? Então a gente acaba colocando antiderrapante. E está inserido na lei, né? Está inserido na norma. Então, às vezes você vai trabalhar numa empresa, aí você entra numa escada lá tal, porra, não tem antiderrapante, uma coisa à toa, deve comprar, o antiderrapante está lá. Nos andares acima do solo existem guarda-corpo no mínimo de 90 centímetros de altura, tá? E quando forem vazados, uma das dimensões deve ter no máximo 2 centímetros. Então, né, nos andares acima do solo, né? Então, tem o guarda-corpo, né, para no andaime, alguma coisa, tem o guarda-corpo, tem a proteção, ou né, na escada, né, tem aquela proteção de no máximo 90 centímetros, no mínimo 90 centímetros, embaixo se tiver um vãozinho, tá? A gente vê isso no shopping, né? Então os caras colocam tudo de vidro, né? Aquelas, quando é diferença de nível, então ele coloca tudo de vidro, tá? Ele coloca uma altura de 90 centímetros e abaixo ele coloca um espaço. O espaço tem que ser no máximo 12, porque se for mais alto, o que acontece? Uma criança pode passar por ali, beleza? Aí a gente entra para a NR9, tá? Lembrando que a NR9 ela sofreu uma modificação e vai entrar em vigor a partir do ano que vem, que vai ser PGR, tá? Então, no PPRA vai se falar em PGR, tá bom? Então, a estrutura, né, que vai estar inserida lá na NR1 e a NR9, na verdade, ela vai ser o balizamento para preencher o PGR. Então, o PGR vai estar inserido na NR1, que as empresas têm que fazer o PGR, Como que faz? Conforme os passos da NR9, tá bom? Então, não vai mudar muita coisa, né? Só vai mudar mais ou menos a estrutura, que hoje a gente já tem o PGR na mineração, né? Então, lá na NR22 você já vai ver, já existe o PGR, vocês vão ver um monte de exemplos aí de PGR, tá? Então, é semelhante àquilo. É evidente que o pessoal vai dar mais uma enfeitada e tal, e por aí vai. Então, falando de PPRA, ou né, para você já começar a mentalizar o PGR, foram elaborados os PPRA ou os PGRs com planejamento anual, estabelecimento de metas, prioridades, periodicidade, forma de avaliação do desenvolvimento. Isso é gestão. Quando você fala em metas, periodicidade, avaliação, desenvolvimento, entendeu? Planejamento. Então, isso é gestão, tá? Acho que eu já falei para vocês, normalmente as empresas hoje estão fazendo gestão, a segurança é gestão. Pô, mas como que é a gestão? Fica-se também, a gente vai fazer as auditorias no local de trabalho, porém, a gente treina no pessoal a excelência de cada um cuidar do seu quadrado. Cada um ser capaz de fazer o seu trabalho com 100% de segurança. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer as auditorias. Então, nós vamos dar as permissões de trabalho, o camarada vem até a gente dá as permissões de trabalho, e o camarada vai para o ambiente de trabalho. E a gente vai lá fazer auditoria, se caso for necessário e tal. Então, a gente vai cuidar de documentos, a gente vai orientar todo mundo para chegar na excelência. A ponto de
todos sabem o que tem que fazer. É evidente que muitas vezes passa despercebido, ou um funcionário ele acaba burlando alguma fase da atividade dele. Aí a gente vai corrigir isso, vai fazer o quê? A reformulação, tá bom? Então, quando a gente fala nessa mudança de programas, que do PPRA passou para o PGR, tá? Fala-se em gestão, tá bom? Então, o planejamento do PPRA, que ele contempla antecipação e reconhecimento do risco, continua no PGR. Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle, continua no PGR. Avaliação dos riscos da exposição dos trabalhadores, implantação de medidas de controle e avaliação da sua eficácia, monitoramento da exposição ao risco e registro e divulgação dos dados. Ou seja, esse ponto continua, né? Não com o PPRA, mas o PGR, ou seja, que já está lá no PGR na 22, então é a mesma coisa. Primeiro, eu tenho que antecipar e reconhecer o risco, tá? Então, eu tenho que ir lá, conhecer o risco, eu vou fazer um pente fino na minha empresa, tá? Então, eu já conheço os 5 riscos, tá? Eu vou lá, vou olhar todos, então, hoje eu vou só ver os físicos, começo os químicos, biológicos, ergonômicos, de acidentes, vou ver todos, vou relacionar todos, entendeu? Aí eu sei que tem. No momento que eu sei que tem, aí eu vou ver qual que tem que ser avaliado, né? Porque a gente tem 2 formas de avaliações, lembra? Qualitativa e quantitativa. Aí eu tenho que avaliar as qualitativas, eu já avalio de cara, e as quantitativas, aí é por medição. Aí eu vou fazer as medições e tal. Fiz as medições, aí eu tenho que fazer a interpretação disso. O que são as interpretações disso aí? É saber se está acima ou abaixo do limite de tolerância previsto onde? Nas normas, tá bom? Aí então, beleza, foi lá, fez tudo isso aí. É a mesma coisa no PPRA, né? Aliás, isso é o PPRA, que vai ser a mesma coisa no PGR. O reconhecimento do risco, ele deve contemplar, primeiro, identificação, né? Lógico, né? A localização das possíveis fontes geradoras, por isso que a gente coloca na identificação, que a gente chama de grupo homogêneo de exposição, por setor. Então, setor X, tá? Os riscos que tem ali. Então, a gente identifica localização das possíveis fontes geradoras. Lembra? O risco, a fonte geradora, né? Primeiro é o risco, o agente, a fonte geradora. Então, eu coloco risco físico, agente, qual que é o agente? Ruído, fonte geradora. Qual que é a fonte geradora? A máquina, tal, pipi. Aí tem a forma também, na trajetória, onde que é, tá? Então, eu tenho aqui localização das possíveis fontes geradoras, identificação das funções e número de trabalhadores expostos, eu tenho que ter isso também. Então, vou colocar lá quantidade de funcionários expostos, tal, com função, não coloco o nome, somente as funções, tá? Porque não é nome, são as funções que tem exposição. Possíveis danos à saúde, também, se por acaso tiver, a gente também inclui nessa parte. Aí vem as medidas de ação, né, o controle, que foram planejadas e implantadas quando o valor medido for maior que 50% do limite de tolerância, tá? Então, primeiro, a gente sempre tem que marcar, né, que a gente tem a ação, né? A ação que seria, normalmente a gente utiliza como se fosse metade, né, do limite de tolerância, então, passou dali um pouquinho, a gente já começa a se preocupar, tá bom? Então, se ultrapassar, né, é pior ainda, que ultrapassar eu já tenho que tomar medidas imediatas. Então, medidas de ação e controle, né, que foram planejadas e implantadas quando o valor medido for maior que 50% do limite de tolerância, tá? Então, foi feito isso, né? Aí é uma pergunta, no caso de uma auditoria, né? Conforme NR15 ou a CGIH. Nós já falamos da CGIH, ou seja, quando você não tem na NR15, em seus anexos, um balizamento de nível de tolerância, ou a coisa fica meio confusa, a gente vai para a CGIH, tá bom? Foram efetuadas as caracterizações das funções, atividades e identificados, ou seja, as funções, né? É interessante sempre a gente bater nesse martelo. O camarada está registrado em tal coisa e ele executa tal coisa, tá bom? Então, isso vocês têm que estar muito atentos, até mesmo porque, primeiro, está numa exposição desnecessária, tá? Ou
ele está numa função totalmente diferente, e isso vai gerar uma reclamação trabalhista. E quando gerar reclamação trabalhista, vai dar um problema sério. Por isso que a gente tem que ver qual que é a função do cara, qual a atividade que ele executa, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Bom, muito cuidado, muito, porque ele está exposto a riscos diferenciados. Então, o cara ele está como auxiliar de alguma coisa, e aí na sua registrado como auxiliar de alguma coisa, mas na função ele está fazendo outra coisa, o que isso gera? Isso gera, não é desvio de função, isso é um fator jurídico, é lógico, né? Mas os riscos que ele está exposto são outros. Então, quando eu vou avaliar a função, tá? A função dele o grupo homogêneo de exposição da função é aqui, só que ele está trabalhando lá, entendeu? Então, isso dá um transtorno para ele, porque se a gente não prestar atenção na hora de confeccionar os programas, eu vou colocar por função, então vou colocar que esse cara que está, vamos supor, exposto a ruído lá, e aqui na função dele ele não estaria. Então, eu coloco que aquele não tem problema de ruído, só que ele está trabalhando com ruído. Então, ele tem sim, mas a função dele fala que não, porque não teve alteração de função, e aquelas coisas lá todas, que são os programas de o PCMSO, mudança de função e por aí vai, tá? Existem dados para constituir um histórico do desenvolvimento profissional, né? Então, veja só, eu tenho que ter os meus registros o máximo que eu puder, tá? Então, o máximo que você puder, você tem que ter os seus registros, né, de segurança. Normalmente, as empresas, ela tem bastante, acho que desde 91, 92, que começou a exigência dos PPRA, tá? Dos laudos, né, dos laudos técnicos das condições do ambiente, e aí começaram a desenvolver PPRA a partir de 92. Então, de 92 para cá, você tem que ter, né? A empresa não tem, mas dá uma fuçada, às vezes tem em algum lugar, né? Há empresas que faziam, né? Ou a empresa nunca se preocupou, tá? Então não tem, né? Paciência, né? Fazer o quê? Aí quando você for escrever um PPP, que você for confeccionar um PPP, você simplesmente vai escrever que as informações que você tem, a partir de tanto para lá você não tem informação, seja o que Deus quiser, tá? Normalmente, no caso até mesmo do INSS, eles pedem como se fosse uma equiparação. Então, vamos supor, você tem um registro de 95, tá? 95, você tem um registro de 95. O cara trabalhou de 92 a 94, um exemplo, tá? Então, esses 2 anos, eu não tenho registro de nada disso. Aí a pergunta ele trabalhava, qual o primeiro registro tem? 95. De 95 para lá, mudou alguma coisa? Não, de 92 até 95, a fábrica é a mesma, os riscos são os mesmos, né? Não teve alteração. Então, se não teve alteração, você é de convir que ele estava exposto, então, a esses caras aí de 95, né? Na verdade, que isso é a mesma coisa. Então, às vezes, eles até pedem que faça isso, tá? Então, às vezes a empresa fala, não vejo problema nenhum, vou colocar, se eu até mesmo pagava insalubridade, periculosidade, sei lá o que, para o funcionário, então isso não interfere em nada. O problema é se você colocar um risco maior, ele vai pedir aposentadoria especial. Aí vai ver que não tem aposentadoria especial, porque você não pagou a diferença, né, que é o seguro maior, né, da função especial, e aí o cara não vai conseguir se aposentar especial, tá? Então, isso tem que estar muito atento. Aí, continuando não, já pula para o 10. Então, a NR9 é isso, ela é um dos melhores programas desenvolvidos até hoje. Quando fizeram, pensar em gestão, e muitas pessoas, eles fazem isso, né? Tem o PPRA como gestão, porque é um documento totalmente completo, que você tem todas as informações ali, você tem um universo de informações, você consegue pesquisar tudo, né? Fazer todas as avaliações, planejamento do que você vai fazer, treinamento, então fica muito fácil, né? Você tem um mapa da sua empresa. Isso quando é um PPRA super bem feito, né? Depois eu vou mandar, né? Tá com a Vanessa, depois eu mandar o PPRA da empresa que eu trabalho, tá? Depois mandar para vocês aí, ver como que você pode mandar, Vanessa, para a galera, né? Porque eu já finalizei PPRA, para vocês conhecerem o PPRA completo,
muito bem feito, com todas as informações, tá? Então vale a pena vocês darem uma folheada, são muitas páginas, página pra caramba, mas vale a pena vocês darem uma olhada, folhear bem, olhar tudo, ler da primeira página até a última. Isso vai enriquecer vocês bastante. Então, o PPR lá da fábrica, tá bom? Então, vamos lá, NR10, tá? Então, não que esgotou ainda. A NR9 tem um monte ainda de outras coisas que a gente ainda vai falar muito dela, tá bom? Fazendo continuidade aqui na NR10, que são a parte de instalações elétricas. Lembrando que quando a gente fala em NR10, gente, a segurança do trabalho, eu não tenho que ser eletricista, eu tenho que entender de segurança em eletricidade, tá? Então, você pode se deparar em algumas vezes, você vai falar em segurança em eletricidade com um eletricista, o cara fala, pô, mas você é eletricista? Não, eu não sou, mas eu entendo muito bem sobre a segurança em eletricidade, tá? Possivelmente até mais do que você. Então, baixa a bola aí, tá? Porque a gente vai entender da segurança. Eu não quero saber 110, 220, 300 e não sei o que, 400 não sei o que, tal, 13.800 tal. Enfim, eu tenho que entender os riscos que a eletricidade causa, os perigos que ela pode, porventura, levar ao funcionário, e a gente tem a certeza de que ele tem que usar determinados equipamentos, que ele tem que tomar determinadas precauções, a gente tem que fazer os travamentos de energia, enfim, isso aí a gente tem que saber, tá? Então a gente entende muito bem em segurança e eletricidade, tá bom? Aí vem lá, as instalações elétricas apresentam proteção contra risco de contato, né? Então, essa questão de risco de contato é o que? É fio descascado, é fio exposto, né? Então, está inserido na NR10, que fio não pode estar exposto, não pode estar descascado, não pode estar fora de conduíte, né? Então, não pode, as tomadas também não pode ser tomada descascada, por isso que a gente pega no pé quando você vê alguém, né? Que o camarada ele tá com um cabo, né, a extensão dele só tá as pontinhas, né? A pontinha ele vai lá e enfia na tomada, tchum, né? Ah, mas isso aqui não é porra, meu, coloca uma tomada aí. Ah, mas é porque um é 110, um é 220, um é 10 amperes, outro é 20 amperes, um é mais grosso, outro mais fino. Então o cara já deixa só os cabinhos. Isso é inadmissível, né? Numa empresa isso não pode nem passar na porta. As edificações estão protegidas contra descargas elétricas atmosféricas, para-raio, né? Então, quando a gente fala do para-raio, é muito importante a gente saber se a instalação está protegida. Então, primeiro a gente vai ver lá o para-raio, a empresa tem para-raio, legal. Só isso não é o suficiente. A gente tem que ver se as descidas estão aterradas. Então, você vai andar por toda a volta da sua fábrica, você vai ver lá, está descendo o cabo, legal. Está descendo um cabo, bonito. Aí embaixo ele tem uma caixinha. Aí você levanta a caixinha e tem que estar o cabo conectado numa haste. Aí está aterrado. Só que às vezes essa conexão, ela é o quê? Essa conexão ela é de ferro, muito sem vergonha. E ali com o sol, com o calor, com água, ela rompe. E aí então fica a haste aqui, que é o cabo, né, de cobre que está aterrado na terra, que é para fazer a descarga, e o cabo do para-raio que está aqui, ou seja, ele não dissipa. Ou seja, você tem para-raio, tem nada. Você tem lá um cabo só e não é para-raio. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Tá? Então, uma das inspeções que a gente faz é justamente essa, sobre as descargas elétricas atmosféricas. Tá bom? Foi apresentado o laudo de inspeção dos para-raios, ou seja, como o camarada vai fazer uma inspeção elétrica, né, que normalmente a gente pede a cada um ano e tal, ou no máximo em 3 anos, que é quando a gente vai fazer a renovação do AVCB, né, quando você vai pedir a renovação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, então ele exige o quê? Esse laudo do para-raio, né, e das instalações elétricas. Aí o camarada vai vir, vai ver, né, medir lá em cima quantos homens tem, embaixo e tal, aí ele vai dar uma geral, tá bom? Existem sistemáticas para bloqueio e identificação dos dispositivos de comando de alimentação, o quê? Toda vez que a gente vai fazer qualquer tipo de manutenção em máquina, o que a gente faz? Toda máquina tem que ter um disjuntor no quadro de força, tá? Então tem a chave geral, aí a chave geral ela distribui para um montão de chave, tá? Cada chave, cada painel ela tem uma chave
geral daquele circuito e os disjuntores, que cada disjuntor é para uma máquina. Na máquina ainda, cada máquina tem o seu disjuntor, enfim, tem uma série de proteções. Então, o que o cara vai mexer? O cara vai mexer na máquina, aí eu vou lá e bloqueio. O que eu bloqueio? Eu vou lá e travo, né, essa energia para ter certeza absoluta que não vai energia para a máquina, porque o cara vai mexer na máquina. E ponto final, entendeu? Tá? Não é só o disjuntor da máquina, às vezes só o disjuntor resolve, mas aí a gente vai lá e trava ele também, tá bom? Para não ter problema. Por isso que ele fala aí se tem esse dispositivo de bloqueio. Eu vou lá e bloqueio. Foi apresentado o laudo da instalação elétrica, esse laudo que eu falei, a cada 3 anos, no mínimo, a gente tem que fazer, tá? E tem que ser feito por eletricista, né, engenheiro eletricista, ou eletrotécnico ainda pode, tá? Os profissionais que atuam na área elétrica são aptos a prestar primeiros socorros a acidentados através de técnicas de reanimação cardiorrespiratória. É evidente que eles devem receber um treinamento. Então, toda vez que nós temos eletricistas na empresa e tal, faz parte do pacote eles aprenderem primeiros socorros. Do outro lado, quando a gente vai dar aula de combate a incêndio, então a gente dá também aulas de primeiros socorros. Se você não se sentir capaz de dar as aulas de primeiros socorros, contrata uma empresa, que a empresa vai lá e dá aula de primeiros socorros, dá aula de combate a incêndio, né, de prevenção de combate a incêndio. Primeiro é a prevenção e depois o combate. Então, são 3 fases, né? Primeiro, socorros, a prevenção, que é a parte teórica, né? E depois o combate, que aí você vai para uma pista, né? É o que vocês vão fazer, tá? Acho que, se não me engano, é na UC9, aí vocês vão ter incêndio, tal, vocês vão para a pista, tá? Então, lá vai vivenciar tudo isso. Então, vocês vão ver fogo mesmo, apagar, coisa de louco, tá? Mas ali você vai ter a certeza de falar, eu já fiz isso, eu conheço, eu já apaguei fogo e tal, é uma coisa muito bacana, tá? Esses profissionais estão aptos a manusear equipamentos de combate a incêndio nestas instalações, ou seja, a gente também ensina a todos os eletricistas, porque quando eles fazem curso da NR10, tá? Que o eletricista faz esse curso, que ele vai fazer o curso que é para entender a segurança em eletricidade. Tá? No curso de NR10, ninguém fica falando, olha, 110, 220, não, ninguém fala isso, vai falar somente da segurança, tá bom? Os profissionais que trabalham em instalações elétricas têm esta situação anotadas em seu registro de empregado, ou seja, normalmente a gente pede, né, que ele seja um eletricista, e aí nos diplomas ou no certificado dele tem que estar de baixa ou alta, né, e se ele tem o curso de NR10, tá bom? Isso é muito importante, a gente sempre exige com um camarada que vai entrar numa cabine primária, tem um curso de NR10. Tá? Mas o cara que só vai mexer em tomadinha e tal, mesmo assim, a gente pede também para entender um pouco de segurança em eletricidade. A gente pula a PNR11, né, que fala sobre o transporte, a movimentação, a armazenagem, também o manuseio, né, de materiais. Estão identificados de modo bem visível as cargas máximas de trabalho permitidas. Gente, isto eu estou cansado de ver num montão de lugar, tá? Um monte de lugar, você vê equipamentos que não tem a especificação da capacidade daquele negócio, ou seja, empilhadeira, ou seja, aí uma paleteira, tal. Então, não tem. Então, quantos quilos essa empilhadeira suporta? Não sei. Ué, pô, mas tem que saber, filho. Mas não tem, não está escrito em lugar nenhum. E aí? Quanto que ela suporta? Aí você vê esse montão de acidentes, um montão dessas lambanças aí, porque não tem. Aí você pega uma paleteira, a paleteira ela suporta X quilos. Aí você vai lá, não foi pesado aquele pallet. Aí chega lá, o cara coloca de qualquer forma, cai, rompe, né, a paleteira. Então isso é muito perigoso, muito perigoso. Tá? E a lei, né, dentro da NR11, fala que tem que estar identificado. Todo equipamento de transporte tem que estar. Caminhão, então você está lá, né, tem um caminhão de transporte, está lá a carga, quanto que ele suporta, tá? Até mesmo você tem que saber por quê, para não danificar o caminhão, para não danificar o equipamento, ou se não, se ele não souber, quando ele passar nas balanças por aí, que vai fazer entregas, né, que passar numa balança nas rodovias, vai ter que estar acima do peso. Acima do peso a polícia para a multa e aí só Deus sabe o que vai acontecer, tá bom?
Para os operadores de equipamentos de transporte com força motriz própria, foram destinados treinamento? Lógico, tem que dar treinamento, né? Então, o equipamento, ele é tanto uma empilhadeira, como um caminhãozinho, uma paleteira, né, elétrica e tal, o camarada ele tem que receber o treinamento, né, e tá aí na NR11, principalmente empilhadeira, grua, ponte rolante e tal, e tem que ter o curso, né, da NR11, né, que é o transporte, e aí a gente dá o curso, é anual o curso, porque ele tem validade com PCMSO, com ASO, é 1 ano, a gente coloca o crachá, tem que andar com o crachá lá na NR11, fala que tem que estar com o crachá, com a foto, o nome, que ele tem a permissão para usar aquele equipamento e tal, e a validade daquilo que é 1 ano, tá? Os operadores de transporte motorizado são devidamente acabei de falar, apareceu aqui. Devidamente habilitados e portam um cartão de identificação com validade de 1 ano com o nome da acabei de falar, está escrito, ó, nem prestei atenção. Tá? Então, aqui, ó, acabei de falar, está escrito. Os operadores de transporte motorizado são devidamente habilitados e portam um cartão de identificação com validade de 1 ano com o nome e a fotografia. Então, tem que estar lá a fotona do peão, né, o nome dele, que ele está autorizado a dirigir, a assinatura de quem for responsável, e a validade, por 1 ano, entendeu? Isso tem que estar. E se o fiscal do Ministério do Trabalho chegar no local, ver um operador de empilhadeira, operador de paleteira aí que seja motorizado e tal, e o cara não tiver de posse desse crachá, é autuado, né? Então já recebe uma multinha aí, tá? O transporte manual de sacos não ultrapassa o limite de 60 metros, né? Então, o pessoal usa pouco, né? Mas, enfim, ficar carregando sacos de cimento e tal, não pode ser mais do que 60 metros. Então, hoje o pessoal já tem umas roletas, né? Umas esteiras e colocam e vão, e até mesmo teve uma discussão muito grande para diminuir, né, de 50 quilos para 20, 25 quilos aí o cimento e tal. Teve isso, mas me parece que não pegou muito bem e a galera ainda está nesse de 50 quilos. Tá? Mas eles inventaram um montão de outras ferramentas aí para poder fazer. Então, o cara não tem que ficar carregando cimento nas costas e peso nas costas, tá bom? Foi observado um distanciamento de 50 centímetros entre o material empilhado e a estrutura lateral da área de armazenagem. Isso é um problema. Isso em supermercado, depois a Marli pode até falar, isso é lei, não sou eu que estou falando. Foi observado um distanciamento de 50 centímetros entre o material empilhado e a estrutura lateral da área de armazenagem, ou seja, no armazém, não pode ficar o material empilhado encostado na parede, tem que ter uma distância de 50 centímetros. Assim como máquinas também, uma máquina distante da outra tem que ter, tá? Então, eu estou cansado de passar até em supermercados, né, falando porque a Marli está aí, e eles estão totalmente encostados na parede, parece que é uma prática isso, tá? Sendo que a própria norma fala que o distanciamento de 50 centímetros entre material empilhado e a estrutura lateral da área de armazenagem. Tá? Então, é importante isso, porque às vezes fica encostado na parede, né? Então, é isso que ele está dizendo, que tem que ter uma certa distância. Aí a gente pula para a NR12, que é muito importante. A NR12 já teve algumas transformações e é interessante que a tendência é mudar mais, né? Então, a gente tem visto aí que com a vinda da tecnologia, com a vinda de novos maquinários, enfim, né? A NR12 ela tomou um formato muito legal, tá? Então é muito importante vocês conhecerem a NR12 profundamente, ler a NR12, se aprofundar lá, como que funciona profundamente. Então nós temos aqui os eixos transmissores de força estão enclausurados, lógico, todos os equipamentos que têm eixos transmissores, ou estejam polias, eles têm que estar enclausurados, tá? De uma forma com que funcionar, se ele quiser enfiar o dedo lá, ele não consiga, se ele quiser enfiar o pé, ele não consiga, tá? Foram previstos distanciamento mínimo de 60 a 80 centímetros entre os equipamentos, ou seja, o equipamento não pode ficar nunca próximo do outro, também porque você tem que fazer manutenção no equipamento, né? Então, você não pode encostar o equipamento na parede, como que você vai fazer manutenção? Então, ele tem que estar
distante da parede, tá? Em torno de 60 a 80 centímetros distante da parede, e uma entre a outra, que é para você fazer o que? A manutenção, se caso seja necessário, para não ter que remover essa máquina para um ambiente aberto para poder fazer a revisão e voltar a ela. Existem corredores principais de circulação de no mínimo 1,20 m, devidamente demarcado e desobstruído. Então, assim, na fábrica, normalmente a gente coloca uma faixa, né? Coloca como se fosse um caminho, né, para empilhadeira, um caminho para pedestre, né? A gente coloca para empilhadeira tudo de amarelo, então faz a rota, né, para empilhadeira passar. Para pedestre a gente sempre cor branca. Então essas cores depois vocês vão ver que existem cores aí na NR26. Cada situação tem uma cor, e aí vocês têm que entender, né, um pouco mais disso aí, tá? Então, tem que estar totalmente desobstruído para passar as empilhadeiras, né? A gente tem que manter a limpeza, por isso que muitas empresas, quando implementam a ISO 9000, que é qualidade e tal, então o pessoal se preocupa em limpeza, por isso que eles falam muito no tal chamado 5S, né? Que, na verdade, eles utilizam mais 3S, que é limpeza, organização e tal, e arrumação. Então, isso é importante quando você entra numa empresa, independente se a empresa tem os 5S ou não tem os 5S, você falar e adotar isso, fazer com que todo mundo termine a sua atividade, limpe, né, a máquina, mantenha a máquina sempre limpa, organizada, ao seu redor, que a limpeza dela seja muito mais atuante, que o chão seja encerado, que seja colocado faixas, pintado parede, enfim, né, isso, arrumação, né, limpeza é um negócio, o cara não tem que jogar papel no chão, o chão tem que estar limpo, tá? Então, a gente, para isso, tem que colocar cestos de lixo, a gente proíbe que funcionário coma na fábrica, enfim, a gente tem que adotar um montão de medidas aí, tanto voltado para o meio ambiente, como também por questão de segurança, tá bom? Aí entra na NR13. A NR13 é bem complexa, né, que ela fala de caldeiras e vasos de pressão. Muitas empresas têm, tanto caldeiras como vasos de pressão, e isso é um perigo, isso são bombas que a gente tem dentro da empresa, tá? Então, primeiro, quando a gente vai pensar na NR13, a gente tem que estar tranquilo, tá? E pronto para fazer a coisa funcionar. Então, tem um monte de regras aí que a gente tem que fazer, porque senão, uma falha, você pode explodir aí a sua empresa. Então, foram apresentados os prontuários de registro de segurança, os relatórios de inspeção das caldeiras. Toda caldeira, todo vaso de pressão tem que ter um livro, tá? Que a gente chama de livro de inspeção. Todos. Então, você tem lá a identificação do vaso, a identificação da caldeira, tem um livro. E nesse livro, nós, assim, nós trabalhamos, a gente faz as anotações. Olha, eu fui lá, tal, fiz um visual, né? Aí passei para manutenção, às vezes tem que trocar um filtro, tem que trocar um óleo, tem que fazer o expurgo, né? Para não deixar água lá dentro. A caldeira aí tem que fazer lá as manutenções, e aí eu registro no livro. E a cada X tempo, conforme a categoria do vaso ou da caldeira, tem que fazer testes, né? Então, nesse teste, ou um ultrassom, então, principalmente falando em vaso de pressão, aí vem o camarada com ultrassom para fazer, para medir a parede, né? Para ver se a parede ela não está sendo corroída e tal, porque se estiver corroída, o que vai acontecer? O ponto mais fraco ela rompe, explode, né? Então, imagine, o negócio que está dentro tem uma pressão gigantesca, é como uma bexiga, né? Então, a questão do ar, quando pega, né, aquela pressão é gigantesca, então é uma explosão tamanho, tá? Uma explosão gigantesca. A casa de caldeiras dispõe de pelo menos 2 saídas amplas e desobstruídas, sistema de iluminação de emergência, caso operar à noite, sensor para detectar vazamento de gás, ambiente fechado, isso usa gás, né, lógico. Então, se a caldeira está com gás, tá? Então, tem que estar num lugar aberto, você não pode deixar, entendeu? A gente tem um monte de caldeiras aí, né? Então, até para quem tem gás encanado em casa, né? Que tem aquecedor é uma caldeirinha, né? Então, vamos supor, você tem aqui em casa, tá? Tem 2 caldeiras dessa aí que a água passa, né? E aí acende, né? Acende como que é? A tubulação tal, aquece, aí sai água quente, né? No chuveiro sai água quente, assim como nos hotéis, motéis, enfim, né? Nesses locais aí também tem as partes de caldeira, tá? Então, em casa nós temos, só que aí você faz o quê? Até quem vai instalar do lado de fora,
né? Então tem gás, o registro é do lado de fora, tá? Mas você tem que estar atento, a tubulação tem que ser aparente. Por que aparente? Porque assim você consegue detectar, tá bom? Então isso tem um monte de detalhes. Imagina, numa empresa deve ter também isso. Aí o que faz? Coloca detectores, entendeu? Coloca equipamentos, porque à noite não tem ninguém se vê um vazamento. Quando você chega de manhã, explode a fábrica, não pode. Aí você coloca sensor, tá? As caldeiras possuem um manual de operação com procedimentos de partidas, paradas, situações de emergência, segurança, saúde, proteção ao meio ambiente. Isso aí tem que ter um manual de operação. Ah, não tem manual, quando eu comprei, faz muito tempo, perdeu, enfiaram não sei aonde. Tudo bem, eu tenho que pedir um novo para o fabricante ou baixar na internet para saber quais são os procedimentos corretos a serem tomados. Os operadores de caldeiras possuem certificado de qualificação? O cara para ser operador de caldeira, ele tem que ser qualificado, tem que ser um cara que fez o curso, tá? Então não é brincadeira mexer com caldeira. Foram apresentados os relatórios de inspeção de segurança inicial e periódico, ou seja, aquilo que eu falei, conforme a categoria da caldeira está lá inserida na NR13, conforme a classificação dela, e aí então ela tem uma periodicidade para fazer os testes, fazer as avaliações, as inspeções, tá bom? Regularmente são realizados testes de acumulação nas válvulas de segurança, ou seja, abrir a válvula para ver se está tal, entendeu? Para ver se está funcionando tal, porque pode ser que na válvula ela emperre ou enferruje e não abre. O que acontece? Então, como uma panela de pressão, tá? Então você tem uma panela de pressão, que é uma caldeira também, aí você tem a panelinha de pressão. Só que acontece o quê? Você enche até um talo, né? Para cozinhar feijão. Aí o que acontece? Começa, pum, aí um negocinho, uma casquinha, um feijão, ele sobe e tampa a saidinha, que a saidinha é minúscula. Pum, pum, pum. O que acontece? Ele começa, aí ela tem uma válvula de escape, né? Então, primeira instância, quando começou, pum, né? Mas se o fogo estiver no alto, o que vai acontecer? Às vezes, aquela saída ela é insuficiente, essa válvula de escape ela é insuficiente. Onde ela começa e pum, aí rompe. Então, quando ela rompe, aquele material que está por dentro, ele sai. Por isso que é um perigo panela de pressão. Por isso que é um perigo, camarada, pegar uma panela de pressão e não limpar os biquinhos constantemente. Então, desenrosca a válvula, enfia os negocinhos, lava bem os buraquinhos, tá? Tal, na tampa, aí depois enrosca de novo, tal, beleza, tem que estar sempre limpo. Cada vez que você usou para cozinhar alguma coisa, tem que tirar e limpar bem a borracha, a vedação e tal. Aí outro erro que a galera faz constantemente é tirar a panela do fogo para esfriar na torneira. Isso aí é onde acontece um monte de explosões também, tá? Ele tem um chamado choque térmico, tá bom? E aí, então, ele está muito quente, quando joga, né, a água fria, pode ser que se o material for de péssima qualidade, ele trinca. Ele trincou, já era assim como você pegasse um copo, um prato, está super quente, você joga no frio, né? Às vezes o pessoal pega um prato quente, coloca na pia fria, né? Principalmente pia, sei lá, de mármore, de ferro, ele rompe, ele estoura porque tem um choque térmico. Isto é um perigo, caldeira é um perigo, estourou uma caldeira, vai um monte para casa do caixa-prego, tá? Assim como uma panela de pressão, a panela de pressão tem segurança se você deixar certo. Tem que deixar certo, pô, tá, começou a fazer um barulho absurdo, desliga o fogo. Não precisa levantar aquele negocinho, o pessoal levanta, aí que a pressão, calma, deixa ali, regula, se tá limpinho, não tem problema, tá bom? Onde eu parei aqui? 7. Os vasos de pressão apresentam a placa de identificação com todas as informações obrigatórias pela NR, categoria do vaso. Então, todo vaso de pressão, o que é o vaso de pressão? O compressor, tá? Vamos pensar em compressor, tá? Então, aquele compressor, né? Que na verdade, o compressor é o cara de cima que comprime o ar e joga no reservatório, tá? Que joga no vaso, o vaso de pressão, tá? Então, aquele vaso que está ali comprimido. Então, para isso, ele tem que ter uma classificação, tá? Classificação do vaso, quando foi feita a última inspeção, tem um monte de informações que tem que colocar nele, tá bom?
Foram apresentados os prontuários, registros de segurança, os relatórios de inspeção dos vasos de pressão, é a mesma coisa. Então, o camarada vai lá, ele vai fazer todo o tração no vaso, vai fazer tudo, examinar tudo, tal, ele vai registrar no livro que ele fez a inspeção e vai colocar uma plaquinha no vaso dizendo quando ele fez a inspeção, ou uma plaqueta lá, isso tem que constar no vaso, porque se o Ministério do Trabalho for lá, ele vai olhar e vai ver que foi inspecionado, até porque lá na NR3 fala em risco grave eminente, e o vaso de pressão ou as caldeiras, se elas não tiverem atendendo esses dispostos na NR3, acaba sendo risco grave e eminente, tá bom? Isso é um perigo, tá? Foram apresentados os relatórios de inspeção, tal, inicial, periódico, isso já falei. Caso a empresa disponha de serviços próprios, né, então tem que saber se também está aprovado pelos órgãos competentes. Então, quem faz para mim é a minha manutenção. Então, mas e aí? Tem que ter a aprovação de algum órgão, né, principalmente do CREA, né, que vai fazer o CONFE, né, as avaliações lá para assinar. A NR14 fala de fornos, né? Então, os fornos estão adequadamente isolados e instalados de modo a evitar acúmulo de gases nocivos e altas temperaturas aos trabalhadores. Forno, a gente tem um monte de fornos que a gente vê por aí. O mais comum que você vê, talvez, seja um de pizza, né? Não deixa de ser um forno. Agora, existem outros gigantescos, né? Então, tem fornos aí gigante. Aí você entra numa indústria de vidraria, né? Você vai numa vidraria, tem forno pra caramba, tá? Isso é um perigo, né? Porque aquele calor insuportável, o camarada tem que ter um tratamento especial, a gente tem que fazer um programa, principalmente do calor, né? Então, monitoramento constante, a gente tem que dar soro, porque é sabido que o camarada está exposto ao calor, ele vai perder muito líquido, né? Muito sais, minerais, por isso que a gente acaba dando soro para ele repor isso é importante, tá? Os fornos que utilizam combustíveis líquidos e gasosos têm sistema de proteção contra explosão e retrocesso da chama. A gente chama de válvula de segurança, tá? Então, todo equipamento que sai gás ou sai, sei lá, um líquido combustível, tem que ter uma válvula de segurança, tá? Para o quê? Para que, se por acaso não pegar fogo, ele não volte, tá? Então, vamos supor, você tem um maçarico, né? Um exemplo, você tem um maçarico. Então, o maçarico, ele tem que ter uma válvula de segurança, por quê? Quando você liga o maçarico, se por acaso essa chama vir para dentro, aí ela vai até dentro do tambor. Então, o tambor, né, o cilindro tem uma proteção na boca e a gente coloca outra proteção na ponta da caneta. Então, a gente coloca duas proteções, né, que a gente chama de válvula de segurança. No momento que você tem duas válvulas de segurança, no momento que eu estou lá com o maçarico, né, principalmente na hora que você acende, aí ele acende a válvula. Se ele engolir a chama não vai explodir o cilindro, porque ele tem válvula de segurança, tá bom? Isso é importante, muito importante. Isso é uma das primeiras coisas, você vai trabalhar, tá? Você vai trabalhar e você vê o cara com maçarico, né? Então, a primeira coisa, maçarico, cadê a válvula de segurança? Eu lembro quando eu entrei nessa fábrica aqui, os caras não tinham. Mexeu com maçarico, não tinha válvula de segurança. Entendeu? Mas e a válvula de segurança? Manda comprar agora. Né? Tem que ser agora. Aí pediu autorização lá, mandaram comprar na hora, for lá, instalou, pronto. Agora tem válvula de segurança, filho. Sempre pedir, não sei o que. Eu falo, não interessa, meu. Como que você vai mexer com maçarico sem válvula de segurança? Não pode, porque a chama vai para dentro, pode explodir esse negócio aí. Então, tem que estar atento. Então, se for onde você trabalha, ou se for trabalhar, você vê o cara com maçarico, aí você vai ver uma válvula, né, chamada válvula de segurança, que é na boca da caneta, né, na parte da caneta, entre a caneta e a tubulação, e lá entre o tambor, né, o reservatório, e a mangueira. Tem que ter, gente, pelo amor de Deus. A gente pula para a NR15, né, então, para esse maçarico, só voltando aqui um pouquinho, por isso que a gente fala em permissão de trabalho. Lembra que nós cansamos de falar em permissão de trabalho? Então, quando a gente fala assim, permissão de trabalho quente.
Quando eu falo assim, ó, eu tenho que dar uma permissão para trabalhar quente. O cara, quando vai mexer no maçarico, ele tem que pedir uma permissão para mim para trabalhar com maçarico. Olha, eu preciso de uma permissão. Eu vou falar o que você vai fazer, eu vou dar permissão para ele. Mas para isso eu vou ter que ir lá ver o que ele vai fazer, de que forma que ele vai fazer e o que eu vou adotar como medida de segurança, como isolamento diário, colocar extintor, papapá, a gente vai olhar tudo isso aí. E aí a gente aproveita e vê o maçarico para ver se tem válvula de segurança, como é que é, né? Se o cilindro está com camisa, tá? O que é camisa? A ponta do cilindro. Então, quando está o cilindro, né? Deixa eu ver, não tem nem nada aqui semelhante a um cilindro, mais ou menos isso aqui. Então, um cilindro de gás, tá? Aqui ele tem uma camisa, tá? Para que essa camisa? Porque aqui está a válvula pura, tá? Então, tá aqui. Se por acaso esse cilindro cai, tá? Ele cai e quebra esse negócio, ele vira um morteiro, vira uma bomba que ele destrói todas as paredes que estiver pela frente. Então, a gente coloca o quê? Uma camisa. O que é essa camisa? É uma estrutura de ferro que eu coloco aqui na válvula, pronto. Então, posso transportar ele. Então, se ele cair, tá? Esta camisa, aqui tá aqui na válvula, vai proteger ele, entendeu? Então, isso é importante, não pode deixar cilindro solto sem a proteção, tá? Não pode. Ele tem que estar protegido. Por isso, você vê o botijão de gás, ele tem aquela parte, mas por quê? É para pegar? Não é para pegar, aquela proteção para o bico dele, porque se ele ficar sem aquela proteção, ficar só o tambor de gás, né? Os gases de cozinha, ele direto só com aquele pininho, se ele bater, o pininho sai. Se o pininho sair, ele sai numa pressão, é igual bexiga. Sabe quando você pega a bexiga? Enche a bexiga, aí segura, aí você solta. O que ela? Ela vai num pau só, não é isso? É a mesma coisa. Imagina um cilindro desse, que é pesado pra caramba, você rompe, ele sai arrebentando tudo que você pode imaginar, ele sai arrebentando. Então, a gente tem que estar muito atento. Por isso que a gente dá permissão de trabalho quente, por isso que nas nossas pessoas a gente vê onde o cara armazena esses cilindros, de que forma que ele armazena, que tem que ficar encostado e tem que passar uma corrente e tem que estar com camisa, tem que estar com essa proteção na válvula, tá? Isso é importantíssimo. Isso aí, você não pode fazer uma inspeção e deixar passar isso em branco, mas nem sonho. Se você estiver sonhando, você acorda, dá uns 2 tapas na cara, levanta e manda colocar isso aí. Pelo amor de Deus. Falei do cilindro. Agora, 14. Os fornos estão, falando agora da NR14, tá? Eu peguei um ganchinho para falar do outro lá. Os fornos estão adequadamente isolados, instalados, né? Então nós falamos, os fornos que utilizam combustíveis líquidos, gases, né? Tem sistema de proteção contra explosão e retrocesso de chamas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Aí a gente pula a NR15, a NR15 já fala de atividades e operações insalubres, tá? Então, a NR15 é complexa, né? A NR15 é longa, a NR15 é cansativa, mas é a base da segurança do trabalho, é onde a gente vai fazer o nosso balizamento em questão de segurança, é ali que a gente vai ver os limites de tolerância e por aí vai, tá? Então, nós temos aí, foram levantadas situações que podem denotar insalubridade, como ruído, calor, radiações ionizantes, condições hiperbáricas, radiações não ionizantes, vibrações, frio, umidades, agentes químicos, poeira, né, tanto minerais, vegetais, alcalinas, agentes químicos ou agentes biológicos, né? Então, foi visto isso, né? A empresa apresentou laudo de insalubridade. Então, lembra que nós falamos, um dos primeiros laudos que surgiram foi o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, que era justamente para definir se o ambiente tinha insalubridade e periculosidade. Com base neste laudo, aí a empresa dava o quê? Pagava os adicionais de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo para insalubridade ou 30% sobre o salário base para periculosidade, tá? Então, era feito isso aí, beleza, tal. Aí, entrou o PPRA, aí o PPRA não deixou em desuso o LTCAT. O LTCAT existe até hoje, tá? Só que como o PPRA, ele é semelhante o LTCAT,
tá? Em questões do que é e tal, o pessoal acabou deixando o LTCAT meio de lado, mas não, o LTCAT ele é super importante, o LTCAT é um documento que é para aposentadoria, tá? Que é um laudo que vai ser feito para saber se tem insalubridade e periculosidade, por isso que o LTCAT é laudo, que tem que ser feito em engenheiro médico, ele vai fazer todas as avaliações, fazer a varredura na empresa, e de posse do LTCAT você pode fazer o seu PPRA. Tá bom? Então, como muitas empresas têm engenheiro de segurança, né, que faz o seu PPRA, então ele faz o PPRA, tá? Ou seja, ele pega todas as informações e as informações ficam flutuando. E aí, se precisar o LTCAT, ele pega essas informações para o LTCAT, ou até mesmo faz o LTCAT, né, porque é só jogar as informações, e faz o seu PPRA. Então, ele tem os dois documentos também, tá bom? Então, é essa NR15. Aí a gente vai para a NR16, que fala em atividades e operações perigosas, né? Então, essas atividades e operações perigosas da NR16, ela fala que se existem atividades com explosivos, inflamáveis ou radiações ionizantes na empresa, então a gente tem que estar muito atento, não tem explosivo, também não tem nada de inflamável, você tem que ler lá em NR para saber a quantidade de inflamável. Tá? Então, às vezes você tem muito inflamável na sua empresa, tá? Então, se você tem muito inflamável, tem pessoas expostas a isso aí, então gera até um adicional de periculosidade, então a gente tem que estar muito atento. Ou às vezes o cara passa no local onde tem uma concentração gigantesca disso, tá bom? Então tem um monte de inflamável, o cara passa, todo dia o cara passa lá num reservatório de GLP gigantesco, aí sei lá quantos quilos tem, entendeu? Então, o cara passa lá. Então, o cara está o quê? Fazendo com que o funcionário esteja exposto a esses agentes e, com certeza, ele vai preencher uma periculosidade devagarinho. Fácil, 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 tá bom? Eu vejo muito isso aí, vigilante. O camarada faz um roteiro para o vigilante e coloca, né, para ele fazer a ronda, e coloca, inclusive, para ele fazer ronda verificando reservatórios, né? Então, o cara passa, fica evidenciado, o cara pede uma reclamação trabalhista, o adicional de periculosidade ganha fácil. Foram elaborados laudos de periculosidade para a determinação da necessidade desse adicional. Então, para você saber se existe ou não, a gente faz os laudos. O LTCAT, tá? Que aí, com esse laudo a gente vai falar assim, tem ou não tem, bom? Mas aí a gente tem que sempre verificar, né? Constantemente, teve alterações, porque às vezes você tem produto inflamável na sua empresa, e aí você compra um monte. Eu lembro que, na indústria gráfica a gente usa muito álcool, né? Então, o que é feito? Eu pedi para reduzir, porque o pessoal fazia um estoque gigantesco de álcool. Tá? Para colocar álcool, primeiro, que é um produto controlado pela Polícia Civil. Segundo, você tem que ter uma bacia de contenção, você tem que ter um monte de requisitos da legislação de segurança, você tem que ter um lava-olho, né? Um chuveiro automático para produto químico. Então, tem um montão de requisitos aí que a legislação pede. Então, para que tanto você usa tudo isso? Não. Então vamos diminuir, a ponto de você não expor o funcionário a riscos desnecessários. Então, compra toda semana, Quando o cara trazer aqui toda semana uma quantidade, acabou. Isso resolveu o problema, graças a Deus, tá bom? Então, isso é importante sempre pensar, tá? Para ver se o funcionário se está exposto. Então, não tem sentido. Não é pela questão, para a empresa é pela questão de pagar mais. Mas para a gente é a questão de o quê? Salvaguardar a integridade física do funcionário. Já na 17, a 17 hoje, a gente tem que fazer um caminhão de laudo, tem que fazer um monte de coisas para o E-Social, tá? O E-Social está pegando muito pesado na parte ergonômica, mas está pegando pesadíssimo. Então a empresa realizou análise ergonômica para avaliar as condições de trabalho relacionado ao levantamento, transporte, descarga de materiais ao mobiliário, equipamento e as condições ambientais pós-trabalho. Então, essa análise ergonômica. Só que eles pediam uma análise, que é uma coisa que até técnico faziam, agora não, o cara já quer um laudo ergonômico. Opa, laudo ergonômico já tem que ser um ergonomista, já tem que ser uma outra pessoa, já tem que ser visto com outra cara e papapá, então já mudou, tá? Então, olha que diferença. Então, o cara pedia uma análise, a gente não fazia, pegava lá, o cara não é e acabou. Agora já pede uma coisa um pouco mais
requintado, um pouco mais profissional. A empresa tem um plano de ações para minimizar os problemas ergonômicos? Ela tem a ginástica laboral, ela tem cadeiras ergonômicas. O que é uma cadeira ergonômica? Que ela tem regulagem de altura, né, para que uma pessoa mais baixa ou mais alta sente e fica tranquila. Encosto, né, que a pessoa para frente e para trás tenha o suporte de encosto, e tem os braços, né, para ele colocar os braços, né? Então, nas laterais tem lá o suporte para ele colocar os braços, o apoiador de braço, tá? Então, beleza, então tá uma cadeira perfeita, o mobiliário também, tá? Aí, a postura que o cara tá, o ângulo, né, tal, tudo isso também são fatores ergonômicos. Acho que vocês já tiveram ergonomia, né, com a Manu. A empresa tem plano, né? Então, qual que é o plano? Fazer ginástica laboral, adotar equipamentos ergonômicos e por aí vai. São realizadas ginásticas laborais com o objetivo de atenuar ou eliminar problemas ergonômicos? Muitas empresas fazem, né? Fazem isso e acaba atenuando, mas como que você sabe se atenuou ou não? A partir do momento que você faz um registro, você acaba fazendo o registro. Se não fizer um registro, não resolve nada, tá bom? E foram constatados casos de Ler, Dort, está sendo feito aí alguma coisa para isso? Está sendo feito ou não está sendo feito. Beleza? Deixa eu só ver se no outro slide aqui tem 17, porque eu vou parar por aqui. Não é 17, é por 18, então a gente para por aqui. Beleza? Paro por aqui na NR17. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o conteúdo que foi passado até agora? Não, só para acrescentar, professor, a hora que você falou lá de o espaço, né, nas laterais, e tem também na altura também, ele determina também um espaço. Inclusive, o bombeiro, ele não emite o AVCB se ele chegar para fazer a vistoria e estiver fora dos parâmetros das medidas lá exigidas. Tá vendo? É importante. Por isso que eu até falei de você, porque no supermercado, né, isso é importante. A forma que coloca, que armazena e tal, isso é super importante. Então tem que estar muito atento. O operador das paleteiras, principalmente o empilhadeiro, aquelas paleteiras que hoje o camarada fica em pé, né? Como que vocês chamam aquilo lá? Empilhadeira ou é paleteira mecânica, sei lá? Aquela que o camarada fica aqui. A gente chama de empilhadeira. Empilhadeira, mas parece que tem outro nome. Que seja. Na verdade, é uma paleteira, né? Mas ela tem um outro nome que eu não lembro agora. Mas isso é importante, o cara tem que ter registro, o cara tem que ter o crachá, tá, tudo isso é super importante, porque se vier um fiscal, ele não deixa. Mas legal, é importante isso aí. Nem o fiscal, nem o bombeiro e nem até o cara da própria seguradora, quando vai fazer a vistoria para renovar o seguro, ele olha isso também. Então, você vê como é super importante, né? Então, isso a gente já começa a pensar, quando eu penso em programas, como eu penso em procedimentos, isso aí você já vê que eu não posso deixar passar batido, né? Sim. Tá bom, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém quer incluir mais alguma coisa? Beleza. Não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou parar a gravação.